Mas o Senhor vai falar conosco e eu quero convidar você a abrir comigo lá no livro de 1 de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Acharam aí? A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e esta ferido e queimado. E tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, e seus filhos, e as suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, Abinaguel, a viúva de Nabal, e a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apredejá-lo, queria matar Davi, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém, Davi, o que aconteceu aí, igreja? Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai amado, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de receber da parte do Senhor a palavra que nos fortalece, a palavra que abre os nossos olhos, a palavra que nos nutre, a palavra que nos faz enxergar quando nós muitas vezes não podemos ver. Então nós nos colocamos nessa noite, Pai, para que o Senhor possa falar conosco. E nós pedimos que todo impedimento de alma, tudo aquilo que muitas vezes o coração cogita e que não está alinhado com o Senhor e com a Tua palavra, que possa cair por terra nessa noite e que nosso coração possa estar como uma boa terra, preparado para receber da parte do Senhor a palavra de vida, Pai. Senhor, que não seja roubada a palavra que há de ser ministrada nessa noite e que os corações possam receber e que possam dar frutos, Senhor, que possa de fato a palavra do Senhor crescer em cada coração, em cada mente. Obrigado, Pai, nós já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo. Davi passou muito tempo correndo de Saul, né? Saul ficou endemoniado, o homem ficou louco, ficou irado, ficou possesso, e ele tinha uma obsessão, ele queria matar Davi, ele queria eliminar Davi. E chega um ponto que Davi, ele começa a se cansar. Em princípio, Davi estava só, era um jovem ainda, correndo de Saul. E eu creio que para o jovem tudo é mais ou menos, né, exciting. Para o jovem talvez seja um momento novo da vida dele. Porém, o que aconteceu, que chega um ponto que Davi, ele entra numa caverna e ele ali começa a receber alguns homens que se identificaram com Davi. E a Bíblia diz que se ajuntaram a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens que estavam endividados e todos que estavam com amargura de espírito. E Davi se fez líder, chefe desses homens. E ali agora, princípio 400, depois 600 homens, Davi chega a um ponto que ele cansa, né? Ele cansa de correr de um lugar para outro, de Saul, e ele teve uma ideia. Ele falou assim: sabe o que vai acontecer? Eu vou lá para os filisteus, porque se eu passar para o lado dos filisteus, com certeza Saul não vai atrás de mim, não dá, ou seja, lá não vai, então lá eu estarei seguro. E ele serviu a Aquis, o rei dos filisteus, por 1 ano e 4 meses, ele passa para o outro lado, e ali, agora servindo Aquis, estoura a guerra contra agora Saul e contra Israel, né? E os filisteus agora
eles estão se preparando para que pudessem combater o povo de Israel, e Davi estava do lado deles, né? Aí o que acontece? Os filisteus não concordavam, eles falaram assim, não é possível, esse aqui é Davi, aquele que matou o gigante, Golias, não pode estar conosco. Se esse cara lá no meio da luta, da guerra, ele vira a casaca e ele começa a lutar contra a gente. Então, eles rejeitaram Davi, e Davi já não poderia mais estar no meio deles. Então, o que acontece? Davi, ele estava agora numa situação complicada, né? Se você for observar o texto, ele foi perseguido na sua terra, agora ele já não podia mais voltar ao seu país, né? Teve uma ocasião que ele fala assim, que se eu pudesse tomar as águas lá de Belém, e 3 dos seus homens saem e vão lá buscar a água para ele, e ele derrama, né? Ele falou assim, eu não posso fazer isso. Ele derrama aquela água como libação ao Senhor, mas ele não poderia voltar à sua terra. Ele foi agora também rejeitado pelos seus inimigos. Seus inimigos, ele fala, esse cara aí que matou Golias, esse aí que as mulheres cantavam a respeito dele, ele não pode estar conosco aqui na guerra, porque ele vai virar. Então existia com certeza ali um sentimento de rejeição contra Davi. E aí, nesse contexto, né, Davi sai, e aí Davi volta à cidade que ele tinha sido doado, né, era o responsável por aquela cidade, e ele vê aquela cidade queimada. Veja bem, sai de um lugar, ele estava na batalha, 3 dias caminhando, eu queria que você imaginasse, ele chegando na cidade, a cidade completamente derribada, queimada, e não somente isso, se fosse só isso, estava bom, mas eles tinham levado cativa as mulheres, já não tinha ninguém ali. Imagina, ele chega com os homens da batalha, porque ele fora rejeitado, e agora ele chega naquela cidade, já não tinha mais ninguém. E o pior não é isso, porque não somente levaram as mulheres cativas, mas também levaram os filhos e as filhas. Já imaginou, gente? Chega lá, a cidade destruída, tudo que eles poderiam levar de valor, eles levam, aquilo que eles não podiam levar, eles queimaram. E ali acontece essa cena aqui que nós acabamos de ler. Eles começam a erguer a voz, e eles começam a chorar, e a chorar, e a chorar, ao ponto já de chorar tanto que eles não tinham mais força para chorar. Sério isso. E para piorar a situação, quando eles já acabou a força, já choraram tanto, eles olharam para o lado, né? Porque o ser humano, ele sempre tem a tendência a querer culpar alguém, né? E quem que eles culparam? Davi. Agora eles falaram assim, não, o negócio é meter pedra nesse cara, essa situação chegou a esse ponto, foi por causa dele. A Bíblia diz que ele muito se amargurou, porque o povo queria apedrejar Davi. Que desespero, que situação, né, constrangedora, que situação difícil para Davi. Agora sem mulher, sem os filhos, sendo culpado pelos seus amigos, a sua cidade ali que fora doada a ele, que ele era o responsável por ela, queimada, destroçada, e ele agora sem rumo, sem jeito, sem força, sem condições. Mas a Bíblia fala que ele o quê? Ele se reanimou no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele tinha chegado no fundo do poço. Ele tinha chegado no mais profundo. O que tem no fundo do poço? Eu não sei se você talvez se identifica mais ou menos com esse caos que esse homem estava vivendo. O fundo do poço, tem o que no fundo do poço? Uma coisa você sabe, que você não pode descer mais, porque você chegou no fundo. Mas o fundo do poço não é um lugar bom de ficar. O fundo do poço tem lama. O fundo do poço tem o que? Animal morto, tem todo tipo de coisa ali. Esse homem verdadeiramente, ele chega no fundo do poço em angústia, o que ele via é impossibilidade. Porém, a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor, ele se fortaleceu em Deus.
né? Eu acho que aqui está o segredo. Porque todos nós passamos por situações difíceis nas nossas vidas. Sim ou não? É verdade? Ou não? Você nunca passa por dificuldade? Você nunca passa por situações que você fala assim, agora eu parei, agora é difícil. Agora já não dá mais. Mas a Bíblia fala que ele se reanimou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor. E eu queria que nós pudéssemos meditar nessa noite, porque, né, que a gente pudesse responder essa pergunta, porque um homem ungido por Deus, cheio, né, da presença do Senhor, chega nessa situação tão desafiadora. Eu acho que é uma pergunta importante que a gente possa, né, nessa noite pensar juntos e a gente possa chegar a uma conclusão. Por quê? Porque Deus, o Deus que nós servimos, verdadeiramente Ele prova os seus servos. Quem crê nisso? Só um? Dois? Quem crê que Deus prova? Deus nos prova, porque Ele precisa saber o que está no nosso coração? Não, Ele nos prova para que nós possamos saber o que de fato está no nosso coração. E Ele, de fato, é uma situação muito aqui, uma prova muito grande para o futuro rei Davi. E eu queria, né, citar o exemplo daquele que veio antes, o predecessor, aquele que veio antes de Davi, Saul, aquele que agora perseguia Davi. Ele passou por uma situação bem assim difícil, infelizmente ele não passou na prova de Deus. E o que aconteceu? Samuel, uma determinada, logo no começo, no reinado de Saul, Samuel dá uma direção a Saul, que ele deveria esperar. E ele agora também estava num ambiente de guerra, numa situação bem difícil, e ele, infelizmente, ele não passou na prova. Eu queria ler para você, está lá primeiro, também nesse mesmo livro, capítulo 13, a partir do versículo 8 até o 14, para que a gente possa entender. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me o holocausto e a oferta pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmaás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias. Queria que você olhasse para o seu irmão do lado assim e falasse com ele: forçado pelas circunstâncias. Ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe o que aconteceu aqui com o rei Saul? Ele ficou 40 anos reinando sobre Israel, mas isso aconteceu logo no começo do seu reinado. Ele recebeu uma direção clara, específica, da parte do profeta Samuel. Só que, movido, forçado pelas circunstâncias, ele não esperou o tempo aprazado. Samuel falou com ele claramente: você vai esperar aqui 7 dias até que eu volte. E ele viu a situação se movendo, ele viu as coisas acontecendo, ele viu os inimigos cada vez mais perto, e ele, segundo ele, o testemunho dele fala assim: eu não consegui ainda a benevolência do Senhor, então eu pensei comigo mesmo, vou oferecer oferta ao Senhor. E foi ele fazer isso, e vem agora o profeta e pergunta: o que você fez? O que você fez?
E ele dá a explicação. Eu fui forçado pelas circunstâncias, então eu tive que fazer. O que estava acontecendo aqui com Davi foi mais ou menos o que aconteceu com Saul. Ele foi também forçado pelas circunstâncias. Ele não fugiu do seu país porque ele queria. Ele não saiu da sua nação porque ele não tinha outro lugar. Até pelo contrário, ele estava correndo muito risco, porque ele vai para Gate. Sabe quem era uma das pessoas que nasceram em Gate? Golias. Então, com certeza, todo o parentesco de Golias estava por ali. Ele estava no lugar, dos filisteus, eram inimigos históricos. E agora, ele forçado pela circunstância, ele teve que sair daquela condição. Esperar, muitas vezes, é desafiador para a gente. Esperar não é tão fácil assim. Às vezes, nós, forçados pelas circunstâncias, nós fazemos muitas coisas. Eu tenho certeza que muitos de nós chegamos aqui, não porque nós tivemos claramente uma direção de Deus, mas possivelmente nós fomos forçados pelas circunstâncias. A vida foi espreitando, a situação foi cada vez mais nos direcionando uma direção, nos colocando numa esquina, e ali, forçados pelas circunstâncias, a gente foi obrigado a tomar uma decisão na vida e sair talvez da nossa nação, às vezes rompendo princípios, às vezes pagando, às vezes fazendo negociatas que a gente claramente tem certeza que não agradou o coração de Deus, mas porque nós estávamos sendo forçados pela circunstância que nós estávamos ali, nós tivemos que fazer. E esse homem aqui foi justamente forçado. Davi foi forçado pelaquela circunstância e ele começou a dar passos. Só que essa questão de ser forçado pela circunstância, ela não tem muito a ver com obediência a Deus. Ela não está muitas vezes ligada a esperar o tempo de Deus na nossa vida. Quem crê que esperar o tempo de Deus é fácil? Gente, esperar o tempo de Deus não é fácil. Deus, Ele nos dá e nos permite que nós tenhamos promessas da parte dEle. Mas a grande dificuldade nossa, principalmente vivendo numa sociedade que é altamente imediatista, é que nós queremos que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito, daquilo que a gente pensa que é correto, e a gente vai forçando, porque às vezes também somos forçados pelas circunstâncias da vida. E aí às vezes ainda queremos justificar aquilo que não tem justificação. Nós queremos falar que foi feito isso porque aconteceu isso. Gente, eu creio que e você não vai ler em lugar nenhum que foi da vontade de Deus, que Deus direcionou Davi para que ele pudesse estar agora operando entre os inimigos do povo de Deus. E às vezes, forçados pelas circunstâncias, o que nós estamos fazendo é justamente fazendo o que aconteceu com Davi, passando para o outro lado. Como que isso acontece, pastor? Isso acontece quando nós, forçados pelas circunstâncias, talvez nós temos um trabalho e a gente não pode perder, e a gente se deixa ser levado por aquilo por causa dos benefícios que nós vamos adquirir. Às vezes tem muita gente que é servo de Deus, mas está mentindo. Tem muita gente que é servo de Deus, mas está adulterando. Tem muita gente que é servo de Deus, mas está pegando aquilo que não é seu. Eu sei muitos casos. Tem gente que às vezes está trabalhando na construção e o patrão fala assim, tá vendo aquele paquete do 2x4 ali? O 2x4 é a madeira que se constrói as casas. Os homens sabem bem, as irmãs talvez não. E ali às vezes os 2x4s, a madeira fica do lado de fora. E às vezes o construtor ou aquele que está ali na obra, o responsável, ele está fazendo uma obra em outro lugar. E ao invés de ir no Home Depot ali comprar 10, 15 2x4, é muito mais fácil ele mandar um funcionário, vai lá e pega ali 15, porque a gente vai precisar lá na outra obra. E você coloca na van.
E aí o servo de Deus talvez pode falar assim, ó, eu fui forçado pelas circunstâncias. Se eu não fosse lá, o cara ia me mandar embora. Mas, gente, é roubo, isso tem nome. Aquilo que não é seu, pertence a outra pessoa, e quando você tira, pode ser forçado ou não, você é o responsável. Foram as suas mãos que foram colocadas ali e usadas para poder fazer algo. Então, isso aí acontece muitas vezes em várias situações da vida, né? Às vezes trabalha para uma patroa aí e a patroa atrasa, ou esquece, ou erra no schedule. Aí ela fala com você assim, ó, eu quero que você fale isso aí, ó, que na verdade você vai fazer isso, porque eu esqueci, ou eu confundi. E aí joga a batata quente no seu colo para que você possa responder. E você, por não perder aquilo que você tem, que é o seu trabalho, o seu sustento, né? Justo isso, mas forçado pelas circunstâncias, você aceita esse tipo de proposta. E assim, gente, a vida é assim. A gente vai ser provado, a gente vai ser de uma forma ou outra. Não tem esse que não é provado, em diferentes formas. As circunstâncias, elas vão nos espremer para saber de fato aquilo que está no nosso coração, né? A gente vai ter que dar resposta. E aí, espero eu que a resposta sua seja uma resposta de um homem, de uma mulher de Deus que teme a Deus e que de fato sabe em quem você tem crido. Não permita, né, que o seu coração seja parecido com o coração de Saul. O que ele fez? Ele estava muito mais preocupado com a sua reputação do que aquilo que Deus estava pensando. Por isso Deus o rejeitou. Você vê erros graves de Davi, mas Davi, mesmo errando, mesmo forçado também pela circunstância, porque ele estava sendo procurado por Saul e a causa dele era justa. E aí está muitas vezes a nossa justificativa, porque nós vemos todo um cenário, a gente se auto-justifica e com certeza se nós estivéssemos no lugar de Davi, nós falaríamos, se eu ficar lá eu vou morrer, cara. Esse homem está louco, esse homem está endemoniado, ele vai para cima de mim, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá para o lado dos inimigos. E assim a gente justifica, né? Mas não é bom isso não foi a vontade de Deus, e isso não é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós venhamos a fazer concessões, que nós venhamos a andar para o lado, a direção que Deus, mas aqui é perigoso, quem falou que não é? E aí está a prova, do homem e da mulher de Deus, de manter a sua postura, mesmo que as circunstâncias, mesmo que seja forçado pelas circunstâncias, você se veja acuado numa situação. O caráter nosso é provado nessas horas. Alguém diz que integridade é fazer aquilo que eu sempre faço, no lugar que ninguém está me vendo. Então você não está tendo numa situação você se porta de uma forma, em outra situação você se porta de outra. Integridade é você ser quem você é. Então, primeira coisa que aconteceu aqui, que a gente pode explicar como um homem de Deus, como um homem ungido por Deus, pode chegar numa situação difícil, é quando ele é espreitado, quando ele é forçado, quando ele é levado pelas circunstâncias da vida, e foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Segunda coisa que nós vemos aqui, que leva um homem ungido por Deus, e ele foi ungido por Deus, amém? Quem crê que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas? Quem crê que tem um chamado da parte do Senhor aqui? Então, mesmo tendo um chamado, mesmo sendo escolhido, mesmo sendo salvo, mesmo sendo cuidado pelo Senhor, mesmo assim passamos sim por dificuldades na vida, E agora nós vemos outra coisa, e outra característica aqui, foi que ele confundiu o lado. Os homens passam por dificuldades e se encontram em situações às vezes muito constrangedoras, quando eles confundem o lado que eles foram chamados para estar. E agora nós vemos um homem de Deus, um homem ungido por Deus,
Um homem com um chamado tremendo, mas agora ele está engrossando as fileiras dos filisteus. Interessante isso, né? Somando força com aquele exército que ia atacar Israel. Com certeza não era a vontade de Deus que ele estivesse ali, mas ele confundiu o lado. E ele foi para verdadeiramente pelear, lutar contra Saul e contra Israel. Ele ia fazer isso. Então, o que a gente aprende? Que tem guerras que eu devo saber, de fato, que lado que eu estou. Né? A gente tem que escolher as nossas guerras. E ele aqui teve dificuldade nesse quesito. Ele não escolheu a guerra da forma que ele deveria. Se tem um segredo que a gente vê, né, a gente voltou agora num seminário, de um congresso, na verdade, segunda-feira, e ali a gente ouviu várias ministrações, pregações, homens de Deus, pessoas que têm, né, sido líderes no Brasil, têm direcionado milhares e milhares de pessoas. E se tem uma característica que a gente vê na vida dessas pessoas que são bem-sucedidas, porque essas pessoas, elas sabem escolher as suas lutas. Elas sabem verdadeiramente escolher as suas batalhas, porque todos nós temos lutas. E o grande erro que eu tenho visto, tenho assim, observado, que as pessoas elas têm dificuldade para escolher as batalhas da vida. Escolher o lado que você está lutando. Escolher, não é que você não tem luta, não é que você não está lutando, não é que você não está indo em uma direção. Só que nós devemos escolher as batalhas, e o segredo da vitória, de uma vida vitoriosa, é quando nós verdadeiramente conseguimos detectar as batalhas, as guerras que valem a pena, e a gente, né, continuar perseverante em lutar a boa batalha da fé. Infelizmente, Davi, nesse momento da vida dele, ele estava confuso. Nesse momento da vida dele, ele estava do lado dos filisteus, ele estava lutando contra o povo de Deus. Interessante, né? Às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja lutando contra o povo de Deus. Às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja, preste atenção nisso, isso é sério, lutando contra o corpo de Cristo. Às vezes nós vemos pessoas dentro da igreja que recebem da palavra, que estão celebrando muitas vezes conosco, que estão levantando as mãos juntamente conosco, pessoas que sentam na mesa conosco, e quando eles têm oportunidade, eles estão lutando a batalha errada, eles estão confundidos de lado. Ao invés de lutar, né, pela fé, ao invés de lutar pelos irmãos, ao invés de lutar por aquilo que faz sentido, eles estão lutando do lado do adversário. Isso é algo que chama atenção. E o Senhor, na verdade, tem um lugar, o Senhor tinha um lugar que Ele queria de fato proteger Davi. Davi, ele mesmo correndo de grutas em grutas, de caverna em caverna, né, o Senhor sempre protegeu Davi. O Senhor nunca permitiu que Saul e os seus homens e aquela loucura que ele estava em volta conseguisse tocar Davi. Pelo contrário, o Senhor entregou Saul na mão de Davi várias vezes, 2 vezes. Davi poderia matar Saul, mas Davi assim não fez por temer, né, tocar no ungido do Senhor. Mas ele decidiu passar para o outro lado, fazer, né, ele falou assim, agora eu vou para o outro lado, eu estou cansado desse negócio de ficar aqui. E ele esqueceu, né, que o Senhor Deus, Ele seria de fato protegido como tinha sido vários anos. Davi correu de Saul muitos anos, porque aquele homem louco, endemoniado, queria matá-lo. Então, muitas vezes o que a gente se encontra em situações constrangedoras, difíceis e lutas na nossa vida, porque nós não conseguimos discernir as batalhas e nós nos encontramos verdadeiramente lutando, confundimos de lado. Ao invés de estarmos, né, firmados e lutando pelas causas que são justas, a gente fica meio isentão. Ou a gente, né, quando não está do lado do contrário, a gente fica meio isento, como se diz, né? O negócio é assim, o negócio é assado. A gente tem visto isso hoje. Povo de Deus, nós estamos passando por situações, não somente aqui na América, mas também no Brasil, foi o que nós falamos nessa manhã. Os nossos filhos sendo
bombardeados na internet, nas escolas, em muitos lugares, para que eles possam de fato receber um ensinamento que não coincide com a doutrina cristã, e os pais eles estão assim meio olhando, muitos deles meio observando para ver onde vai dar, meio incrédulos ali, meio isentões, sem saber que de fato nós estamos numa luta. Falamos aqui bastante nessa manhã, perdeu quem não veio. Por quê? Porque nós estamos vivendo, como Paulo fala a Timóteo, seu filho na fé, tempos difíceis. E a gente precisa saber se nós de fato estamos nos posicionando. Os nossos filhos, eles são filhos, eles são ainda crianças, e eles não têm condição de se defender. Eles precisam de pais que estão envolvidos para que possam nós nos apresentarmos, para que a gente possa ajudá-los, para que eles cresçam de forma sadia. Principalmente pais brasileiros que criam um filho aqui na América. Acontece um fenômeno aqui, os filhos chegam e eles aprendem inglês muito mais rápido que os seus pais. Eles começam a entender situações que estão sendo ensinadas nas escolas e sendo bombardeado não somente dentro das escolas públicas, mas também na internet. Eles começam a desenvolver uma mentalidade completamente avessa ao Evangelho e à Palavra de Deus. E muitas vezes os pais, ao invés de se inteirar dessa condição, eles estão alienados, sem saber o que está acontecendo. Os filhos, eles crescem e começam a falar inglês, e eles nem diálogo mais com seus pais têm. Eles nem querem mais conversar com seus pais. E a autoridade, adolescente já é difícil de lidar com ele, dentro quando os pais ainda têm o controle. Mas quando os pais perdem o controle e dependem dos filhos muitas vezes para poder organizar questões da sua vida, como ligar para a companhia de gás, ligar para a companhia de luz, os pais às vezes têm que pedir os filhos para fazer isso. Isso é muito sério, gente. Então a gente tem que saber que lado que nós estamos. Nós não podemos ser isentos, nós não podemos passar para o lado do inimigo. Nós precisamos de nos reanimar no Senhor, entender o que a palavra do Senhor nos ensina e nos posicionar do lado certo, correto da nossa vida, pelo bem da nossa casa, pelo bem da nossa família. Quem está entendendo aqui, gente? Então, Deus estava tratando ali, mas Davi infelizmente não entendeu o tempo e ele passou para o outro lado. Terceira coisa que nós vemos aqui, que infelizmente, mesmo Davi sendo um homem, isso às vezes, a vida de Davi às vezes me traz um consolo, porque um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha uma intimidade com Deus aqui, algo fora de sério, um homem que escreveu muito dos salmos que nós lemos hoje, um homem que se inclinava a Deus, ele dá umas bobeiras dessa, então a gente fala assim, tem esperança para nós. Então o que acontece? O que ele faz aqui? Ele descuidou da sua casa, claramente ele descuidou da sua casa. O que acontece? No versículo 1 ele diz assim, eu vou ler de novo para vocês. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziglag, e está ferida e queimada, Então veja bem, Ziglag, quando você olha o que essa palavra significa, significa lugar sinuoso, lugar confuso, lugar traiçoeiro. Olha o nome da cidade que eles deram para ele. E ele, na verdade, ele estava no território dos filisteus, que eram inimigos, inimigos tradicionais de Israel. Já havia lutas e batalhas antigas dos filisteus contra o povo de Deus. E aí, além disso, ele permitiu que os amalequitas, que eram inimigos geracionais, quando você vai lá em Êxodo capítulo 17, fala sobre os amalequitas, e o Senhor fala com Moisés ali, que haveria luta contra os amalequitas de geração em geração. Então aponta de uma forma tipológica o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas almas. E Davi
deixou a sua família para trás, vai ele e os seus 600 homens para a batalha. Ele não deixou ninguém ali tomando conta dos seus filhos, ele não deixou ninguém ali tomando conta das suas mulheres, da provisão. Ele foi enfrentar agora Saul e o exército de Israel. Então o que acontece? Ele descobriu, ele descuidou, e ele não de fato atentou para o perigo que estava acontecendo. Então o que ele fez? Ele descuidou do que era mais precioso. Todos passam por angústia, mas a maioria das vezes o que acontece é que nós invertemos os valores. Nós invertemos os valores, nós trocamos. O que é inverter valores? Nós trocamos uma coisa preciosa por outra coisa que também tem o seu valor. Trocamos às vezes a nossa vida com a proteção da nossa casa por coisas também que são importantes. Por exemplo, o trabalho é importante? Claro que é. Sem trabalhar a gente não tem como pagar o aluguel. Sem trabalhar não tem como colocar o sustento na casa. Não tem como comer. Você pode até pegar ali aquele negócio aí que estão dando aí, que dá para pegar um rango, mas não é aquele rango. Então, a gente precisa de fato de trabalhar. Porém, a gente não pode descuidar daquilo que é mais precioso na nossa vida, que são os nossos familiares, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, aquilo que verdadeiramente vale a pena. Os filisteus eram inimigos tradicionais, Ziglag era um lugar confuso, traiçoeiro, essa é a tradução do nome. E a gente vê aqui os amalequitas, que eram a representação, a tipologia dos inimigos que nós enfrentamos, o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que a Bíblia diz que ele vem somente para matar, roubar e destruir. Então a nossa luta espiritual é real, e às vezes a gente está trocando aquilo que é precioso, a gente está trocando aquilo que vale a pena, e está fazendo uma inversão de valores na nossa vida. Geralmente o imigrante, as pessoas que chegam por aqui, elas são confrontadas com essa realidade. O que eu vou fazer agora? Eu preciso de pagar minha conta no Brasil. Precisa. Se não pagar, vai lá o cara lá bater na porta dos seus parentes, eu sei disso. Você tem compromisso. Você tem uma responsabilidade, porque você é honesto, você é um cara, uma pessoa que preza pela sua reputação, você quer dar passo para que isso seja mais rápido possível. Mas o que não pode ser sacrificado é os nossos filhos. O que não pode ser colocado em perigo é a nossa família. Davi deu bobeira aqui, ele deixou as suas mulheres, ele deixou a sua família, ele deixou aquele povo ali, desprotegido, e ele saiu para a luta. Tem muita gente que está saindo para a luta, e às vezes a gente conversa com as pessoas, e ela fala assim, não, eu dou comida para ele, eu dou escola para ele, eu dou casa, eu dou isso, eu dou roupa limpa, e as pessoas só falam de coisas materiais. Será que isso é o suficiente, gente, para que a gente possa proteger a nossa casa? Será que é suficiente a gente somente dar essas coisas que são importantes? Ninguém está aqui falando que isso não é importante, mas será que para que uma família seja solidificada, ela não precisa de mais? Então eu queria que a gente entendesse esse princípio. Davi, infelizmente aqui o que ele fez? Ele deixou desprovido aquele povo, e aconteceu o pior. Veio os amalequitas, foi ali, capturou as mulheres, capturou as crianças, e levou todo mundo cativo, queimou a cidade, e com certeza, provavelmente esse foi um dia, talvez esse foi um dos piores dias da vida de Davi, comparado talvez quando ele foge de Jerusalém, quando seu filho Absalão toma o reinado, e ele sai ali arrebentado, e ele pega um sujeito lá e começa a jogar pedra nele e falar várias coisas contra ele. Com certeza esse foi um dos piores dias da vida dele, onde ele já não tinha mais força para chorar, ele já não tinha mais condição mais, porque, gente, eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu
eu passei por uma experiência aqui que nem se compara com isso, mas eu perdi as minhas pernas. Quando a minha filha Cristina era bem pequenininha, nós um dia fomos procurar a Cristina e não achamos. Não achamos. Aí começa, né? Está lá na casa do vizinho? Aí vai lá procurar na casa do vizinho, não está na casa do vizinho. Vai na casa do outro vizinho, não está. Aí vai começar a procurar a casa, aí procura um quarto, procura outro. Abre a mala, abre debaixo da cama, não acha. Abre... Já aconteceu com vocês, não? Parece que o chão some. Agora vai lá chamar a polícia. Aí vai lá chamar a polícia. Aí está esperando a polícia chegar, já começa a bater o desespero. A gente só pensa besteira. E aí você está ali 10 minutos, parece que você está 1 hora. Você está 20 minutos, parece que você está 2 horas, porque você não acha a criança. Onde está a criança? E a gente andava, aí começou os vizinhos chegando, né? Chegava uma família dos vizinhos, chegava outra família, pá. Quando a gente começa a andar, eu não me lembro bem, mas eu creio que a polícia também chegou. E nessas muitas idas e vindas dentro da casa, a gente entrou mais uma vez num quarto, o último quarto da casa, e ali, né, a cama estava toda revirada. Quando a gente começou a mexer, ela estava lá no meio das cobertas, e a gente achou a Cristina, minha filha. Era bem pequenininha, magrinha, mas eu fico imaginando aqui a situação de Davi, onde perdeu as suas mulheres, os filhos, ele especialmente não tinha filhos ainda nessa época, mas os companheiros dele ali, ele tinha 600 homens de guerra que andavam com Davi, e ali foi uma situação caótica, difícil. E aí o que acontece, né? O que acontece é que a Bíblia fala que ele mesmo nessa situação de tanta luta, de tanta dificuldade, ele se reanimou no Senhor. E aqui está a diferença do homem de Deus para aquele que não serve a Deus. Para a mulher de Deus que tem temor de Deus e aquela que não tem temor de Deus. Quando passa-se por situações complicadas e difíceis como essa, a nossa esperança está em Deus. Amém, igreja? A nossa força está no Senhor. A gente tem que se reanimar no Senhor. E eu acho interessante essa palavra reanimar, porque não é somente animar no Senhor. Ele foi reanimado. E às vezes nós precisamos passar por isso mais de uma vez. Às vezes nós precisamos ser reanimados várias vezes, até no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo mês. Porque as lutas são constantes, os desafios acontecem sim, na vida de todo ser mortal. Eu creio que você é um deles. E a gente precisa ser reanimado, né? Fortalecido no Senhor. Foi o que aconteceu com ele, ele foi reanimado no Senhor. E a Bíblia diz, no versículo 7, que ele fez outra coisa aqui. E aqui é muito importante, eu queria que você prestasse bem atenção. Não é só reanimar no Senhor. Você precisa de consultar a Deus, para que você não continue andando num caminho todo atrapalhado. A Bíblia fala que ele consultou a Deus. Ele foi agora saber, ele deveria ter consultado um pouco mais na frente, né? Se ele tivesse feito isso antes, ele não estava lá no meio dos filisteus, no meio dos inimigos. Mas agora a situação já chegou a um ponto que ele se quebrantou. Interessante que às vezes a gente só consulta Deus quando a gente é quebrantado. Já aconteceu com você isso? Enquanto a gente tem força, a gente vai para cima, a gente acredita, a gente crê que pode, mas quando a gente chega ali a um ponto que a gente já não tem mais força, a gente sabe que as nossas tentativas foram em vão, aí a gente para e fala assim, vamos saber o que é que Deus quer? Vamos orar a Deus? Vamos pedir ajuda ao Senhor? A gente é bem assim. E foi o que ele fez, ele vem e consulta a Deus, e depois a Bíblia diz que Davi salvou tudo, né? É importante a gente saber o final da história. Vou ler para vocês, está lá no 18 e 19, a Bíblia diz assim, ó, nesse mesmo capítulo, assim Davi salvou tudo quando havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que
lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Davi tornou a trazer. E talvez essa palavra que eu queria deixar para você. Talvez você está sendo roubado pelos amalequitas, talvez a situação, você está numa situação difícil. E eu creio que a palavra do Senhor, ela está aqui para instrução nossa, está aqui para exemplo, está aqui para que nós possamos nela nos firmar e tomar esses passos. Nós precisamos, primeiramente, a gente precisa entender, né, que nós só podemos ser reanimados, revigorados, renovados em Deus. Nós precisamos consultar Deus. Já chega de dar bobeira, de andar por caminhos perigosos. E depois nós devemos de fato ir para cima e tomar de volta aquilo que o inimigo tem nos roubado. E eu quero te falar que o inimigo tem roubado. Infelizmente o inimigo tem colocado a mão naquilo que ele não deveria colocar a mão. Os seus filhos pertencem a Deus. A nossa casa, ela tem promessa de Deus. Quem crê, Senhor? Precisamos reivindicar isso. Nós precisamos abrir os nossos lábios e falar assim: Deus, eu dediquei a minha vida ao Senhor. Eu dediquei a minha história ao Senhor. Eu dediquei a vida dos meus filhos ao Senhor. Eu não quero que o inimigo das nossas almas venha tocar nisso aqui. Eu repreendo toda ação do maligno sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a mente dos meus filhos, sobre a minha vida financeira. E a gente vê que às vezes nessa passividade os amalequitas estão indo para cima e estão roubando aquilo que não pertence a eles. O cativeiro é isso, gente. O cativeiro é um lugar que vai sendo levado aquilo que não pertence ao inimigo. Então a gente no Senhor, a gente precisa renovar as nossas forças, e no Senhor a gente deve de fato, clamar em nome de Jesus e rever todos os despojos, tudo aquilo que foi levado pelo inimigo, tudo aquilo que não pertence a Ele, é do Senhor. Por quê? Porque o Senhor te deu. É o Senhor que te dá. Se o Senhor te dá, quem que pode tomar? Se é o Senhor que de fato te chama, quem pode de fato levantar contra você? Agora, a gente não pode pensar que a gente pode andar no terreiro do inimigo, a gente não pode andar fazendo o que todo mundo está fazendo, a gente não pode estar aí errando o lado, Você tem lado, você é do Senhor. Você foi chamado por Ele. Quem crê que é do Senhor aqui? Quem crê que o sangue do Senhor Jesus está sobre a sua vida? Você crê mesmo? Você crê nas promessas de Deus? Quem crê nas promessas de Deus aqui? Quem crê que de fato aquele que anda com Deus, a palavra de Deus nos diz que nós vamos ter a vida eterna? Você crê nisso? Você crê que os seus filhos pertencem a Deus? Ah, mas pastor, eu não estou vendo nada de Deus na vida dos meus filhos. Estou vendo, pelo contrário, eu estou vendo dos amalequitas na vida do meu filho. Então, meu filho, você agora se posiciona, se reanima no Senhor e vai atrás dos despojos. Imagina se aquele homem, Davi, um homem que conhecia Deus e tinha relacionamento com o Senhor, imagina nessa situação, se ele ficasse chorando e chorando e chorando, e ele não fosse atrás daqueles que tinham de fato levado cativo suas mulheres, seus filhos e os despojos. Pastor, eu quero que Deus me abençoe. Amém, Deus também quer te abençoar. Quem crê que Deus quer abençoar aqui? Mas você tem que ter uma postura de um homem de Deus. Você tem que crer que Deus é poderoso para fazer na sua vida. E a gente tem que ser mais agressivo. Às vezes a gente é muito passivão, vendo o inimigo das nossas almas rasgando, tirando fora a vida dos nossos filhos, e a gente não se posiciona em Deus. A gente não é renovado no Senhor. A gente não quer ir atrás dos despojos. A gente não quer ir atrás para reaver os nossos filhos. Às vezes a mente dos nossos filhos estão sendo levadas. E a gente precisa tomar autoridade no mundo espiritual,
clamar as promessas de Deus que estão sobre a nossa vida, se renovar no Senhor, se animar no Senhor, e ir para cima, gente. Nós não podemos mais nos tornar observadores do reino de Deus. Falamos claramente nessa manhã, eu quero reafirmar aqui em alto e bom tom: existe uma luta espiritual contra o povo de Deus. Política no Brasil não vai mudar absolutamente nada se o povo de Deus não se posicionar. O que muda a nação é o Senhor. O que muda a nação é quando o povo se humilha na presença de Deus e absorve aquilo que Deus fala. É isso que muda, porque gerações vêm, geração vão, políticos entram e políticos saem, entra rei e sai rei. Se o povo de Deus, que se chama pelo nome do Senhor, não se humilhar e orar, e buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor não pode ouvir do céu e sarar a terra. O Senhor quer sarar a terra, o Senhor quer mudar histórias. E eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.